Pedro, a vítima da vez, ou mais uma vez, do bolsonarismo, é o ministro da Justiça, Flávio Dino, que agora foi indicado pelo presidente Lula a ser ministro do STF. Carreira até os 75 anos de idade. E aí, o que não falta são manifestações bolsonaristas contra o ministro Flávio Dino, de que agora é que o STF é que não vai prestar mesmo e que as coisas vão piorar, se já estão ruins, vão ficar piores, entre outras coisas. E o ministro, por quê? Porque acusam Flávio Dino de ter lado político. E aí ele afirmou que ministro do STF não tem lado político. Ele disse isso durante uma visita que fez ao Senado Federal. Avançarmos em temas conjuntos e, evidentemente, também disse ao senador veneziano, no exercício da presidência, que tenho conversado, tenho dialogado já com vários colegas senadores e senadoras, visando a sabatina e a submissão da indicação feita pelo presidente Lula ao plenário do Senado, ao CCJ, e em seguida ao plenário do Senado. Tenho muita tranquilidade, muita serenidade nesse diálogo, porque apresento sempre dados objetivos que são conhecidos de todos, relativos à trajetória profissional no campo jurídico, e tenho uma relação muito próxima do mundo político, porque faço parte dele. Então, estar aqui no Senado é uma alegria, é uma honra e é estar em casa. Então, eu já comecei, na verdade, desde o dia que o presidente Lula anunciou na segunda-feira, e vou prosseguir nessa agenda com muita constância, perseverança, mas ao mesmo tempo tranquilidade, serenidade, porque a estas alturas, claro, os colegas senadores e senadoras conhecem bastante as razões pelas quais eu aqui estou em busca dessa aprovação do plenário do Senado. E farei, e tenho feito esse diálogo sempre com muito respeito, com muita humildade, muita ponderação acerca desse lugar ou da importância do Supremo Tribunal Federal para que haja harmonia entre os poderes. Nós não podemos viver um país em que haja dissensões ou divergências tais que impeçam o andamento das políticas públicas, das medidas legislativas que o país precisa. E o Supremo Tribunal Federal, como uma instância de segurança jurídica, guardião das regras do jogo, deve ser também esse vetor de harmonia no nosso país. E esse é o sentido principal dessa interlocução que eu busco fazer nesse momento entre a política, que eu tenho a honra de integrar, com essa trajetória profissional do direito e, quem sabe, tendo a honra da aprovação do Senado, cujo veredito será no dia 13, prosseguir nesse diálogo interinstitucional e entre os poderes nos termos da Constituição, que consagra a independência entre os poderes, mas, no mesmo preceito, determina que haja, além da independência, harmonia. Essa é a mensagem principal que eu trouxe ao presidente veneziano, ao senador Everton, e levarei a todos os senadores e senadoras da Casa. Não está em pauta nesse momento essa decisão, porque o presidente Lula e o presidente Pacheco estão nesse momento com uma agenda internacional. Quando eles voltarem, quem sabe, isso ocorra. Como nós temos um tempo suficiente, e como disse, eu não sou um estranho no Senado, não sou um estranho na política. Então, às vezes perguntam, mas as visitas a todos os senadores. Bem, eu visito os senadores há algumas décadas, desde que fui eleito deputado federal em 2007. Aliás, muitos senadores e senadoras foram meus colegas na Câmara, além de serem colegas no Senado. Então, essa dedicação é bem tranquila, tenho feito reuniões à noite, ontem mesmo fiz várias, até bem tarde. Na verdade, para mim, nessas matérias não existe governo-oposição. Esse é um tema do país. E quem vai ao Supremo
ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição. Eu tenho falado com muitos senadores e, como disse, eu nem pergunto a alguns que eu conheço há largo tempo, e isso transcende ao fato de hoje contingencialmente serem governo ou oposição. Para um cargo no judiciário, isso não é relevante. Se a pessoa é ideologicamente de um lado ou de outro. Está aí a falar do ainda ministro, Flávio Dino, ministro da Justiça, indicado pelo presidente para compor o Supremo Tribunal Federal. E aí, Pedro, pergunto o seguinte: primeiro, Dino vai passar? Vai ter maioria no Senado? Ele tem, de fato, bom relacionamento com a maioria dos senadores, como ele bem disse aí, que frequenta o Senado há pelo menos 2 décadas? Ponto. Dino vai ser, em sendo aprovado pelo Senado para compor o STF, ele vai ser o terror da oposição, da extrema-direita, como andam pregando nas redes sociais? Será que isso, ou será que o currículo dele enquanto magistrado, período em que atuou por 12 anos, e que não tem uma mácula, uma vírgula só de mácula sequer na carreira dele enquanto magistrado, juiz, Segura para mim esse pedido que você fez, se ele vai ser o terror dos bolsonaristas. Segura para mim essa pergunta final, tá certo? Porque eu vou fazer primeiro o seguinte. Primeiro de tudo, é bom que se diga que nenhum ministro indicado para assumir um cargo no STF jamais foi barrado. Não tem nenhum registro. Acho que parece que só tem 2 na história toda. Acho que só tem. Não sei. Eu sei que não é comum, não houve esse tipo de acontecimento onde o Senado barrasse indicações para o STF, Ou seja, as chances de Flávio Dino entrar só por esse quesito já são altíssimas, Segundo, por mais que os deputados... Você está falando aí do ponto de vista lógico. Exato. Por mais que os senadores bolsonaristas tenham dito que vão fazer pressão para que Dino não assuma o cargo no STF, eles não são maioria. Eles podem, todos eles, votarem contra a indicação. Mesmo assim, Dino vai passar, porque não só pela sua boa atuação, pela sua boa convivência com o Senado, mas ele também está fazendo parte de um governo que também tem boa relação com o Senado, O Senado pede as coisas, o governo também dá. Foi o que foi feito com muitos senadores e deputados, Para que as bancadas tivessem apoio ao governo, o governo precisou ceder muitas coisas. O que não é nenhuma novidade, Para o governo ter maioria, é preciso ceder para o Senado, para a Câmara Federal. Sempre foi assim, exatamente. Sempre será. Terceiro ponto, vamos ler o currículo do Flávio Dino, porque muita gente está dizendo assim, que Dino não é o indicado para o STF, porque ele é parcial. Vamos ler o currículo do Flávio Dino. Olha, vamos com questão, a linguagem. O Flávio Dino, ele fala no inglês, o espanhol, o próprio português e o italiano. Ou seja, ele tem compreensão boa, fala razoavelmente essas 3 línguas, ou seja, ele consegue se comunicar em outras línguas, é um dos fatores. Além de falar muito bem o português. Exatamente. Ou seja, que mais? Vamos lá. O Flávio Dino, que é professor de Direito, no nível de graduação, nas disciplinas de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Inclusive, eu falo muito de Direito Administrativo aqui, Isso. Flávio Dino é especialista nestas 2 áreas do direito, viu? Inclusive, ele fez mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Pernambuco. Logo depois que ele se formou como bacharel em Direito. Vamos lá, o que mais? Olha, ele já foi também, foi formado na Universidade Federal do Maranhão, foi professor durante os anos de 2002 a 2006, isso aí já é os anos mais à frente de que ele ainda continuava como professor em Direito Administrativo Práticas e Atualidades do Direito. Ele
foi servidor público de diversos cargos dentro dos governos que já se passaram, já foi diretor do Fórum da Seção Judiciária do Maranhão, foi membro do Conselho da Justiça Federal, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, foi já está aqui, isso, foi secretário executivo da Comissão de Altos Estudos da Justiça Federal, juiz coordenador do Juizado Especial Federal do Distrito Federal, já prestou serviços técnicos especializados na Justiça Federal de primeira instância, foi membro de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, foi vice-líder do Partido Comunista do Brasil, foi deputado, né, de 2007 até 2011, participou também, foi servidor público na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, na Embratur, né? Se eu não me engano, acho que foi indicação da Dilma, né? Na época ele foi indicação da Dilma neste cargo aqui. Foi governador do estado do Maranhão entre os anos de 2015 a 2022, se tornou senador da República agora em 2023 e, por último, foi convidado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública no Brasil para poder fazer, e agora está indo para o STF, ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí eu pergunto a você, será que o Dino tem currículo para poder assumir esse cargo? Uma pessoa que é altamente entendida no direito constitucional. Ou seja, com chororô ou sem chororô bolsonarista, Dino vai para o STF. Exatamente, a ideia mais cabível que se diz. E eu pedi para você segurar uma pergunta, não foi? Se ele seria vai ser o terror da extrema-direita, dos opositores, como eu vou pregam trazer, nas redes sociais. Eu não sei se você sabia disso, mas eu vou dizer quem pode ser considerado o terror dos bolsonaristas. E é uma pessoa que foi indicada pelo Bolsonaro para dentro do STF. Vocês sabiam que a não saída do finado não, que ainda não fez um ano, né? Mas o rapaz que morreu, o Clériston Pereira, que morreu na prisão depois de sofrer um mal súbito. Vocês sabiam que a não saída dele da prisão foi por conta do terrivelmente evangélico André Mendonça? Vocês não sabiam, vocês acharam que foi por causa do Alexandre de Moraes, né? Que negou um indulto, que negou... Não foi. Foi o André Mendonça que negou essa saída do Clériston. Aí eu pergunto, quem é o terror dos bolsonaristas? É aqueles de fora ou os Mas que espera aí, você não espera que os bolsonaristas vá pesquisar essa informação, né? Tá, é verdade, eu esqueci desse detalhe. Esqueci desse detalhe. Me desculpe. Eles não gostam de saber da verdade.